Olá, seja muito bem-vindo a mais um culto online da Igreja Fila. Fila de filhos ide e levai o alimento. E se você quiser saber um pouquinho mais do que Deus tem feito em nós e através de nós, é só nos seguir nas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook e Instagram. Basta você digitar @Igreja Fila. Agora prepare seu coração que o culto já vai começar. Boa reunião! Graça e paz de Jesus, meus irmãos, meus queridos. Mais uma vez nos encontramos aqui na nossa reunião. Que hoje você possa ser cheio do Espírito Santo, que Deus possa falar com você nesse nosso culto, nesse nosso encontro. Eu quero ler uma palavra que está lá em 1 Samuel, no capítulo 7, e o versículo é o 12, e diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Esse é um versículo muito conhecido entre nós, os cristãos, que relata a história de que Deus livrou mais uma vez o povo de Israel das mãos dos filisteus. E quando Deus livrou, foi ali colocado um marco, foi feito um marco de pedras, e Samuel colocou o nome de Ebenezer, que significa pedra de ajuda. E disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Para mim, este ano faz total sentido essa palavra, dizendo que até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos suprido, o Senhor, Ele tem nos auxiliado em todos os momentos, eu tenho certeza disso. E que hoje possamos declarar esta palavra: até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor é a nossa pedra de ajuda, o Senhor é a nossa fundação, é aquele quem nos sustenta. Que Deus te abençoe durante esse culto, que Deus possa falar contigo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, hoje eu quero declarar, Senhor, que só Tu és o Deus que pode suprir, só Tu és o Deus verdadeiro, só o Senhor é aquele que pode vir ao meu auxílio. E como o Senhor tem feito sempre, Deus, eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, em nossas vidas, na vida da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pelo Senhor vir ao nosso auxílio, Senhor. Seja louvado, Senhor, seja engrandecido. E Deus, eu quero dizer: Maranata, vem Jesus, Maranata, eu anseio pela Tua volta, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Há um único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Há um único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor.
a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo nosso ser a ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Amém. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar.
trocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto aqui. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida. Ele veio em minha vida em um dia especial. Trocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto aqui. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Senhor, nós damos graças, Pai, porque nós podemos te adorar. Nós damos graças porque nós podemos ouvir a sua voz. Nós damos graças pela revelação do Evangelho em nossa vida. Nós damos graças porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar este dia, possa abençoar aqueles que estão nos assistindo, e que a sua bênção seja sobre cada casa, sobre cada lar, e que o Senhor, ó Pai, abençoe a palavra, abençoe, Senhor, a todos aqueles, ó Deus, que vão ouvir essa palavra, que eles sejam impactados pelo seu nome, pelo seu poder, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. É uma alegria imensa, é um prazer enorme tê-los conosco mais uma vez no Fila Online. Que Deus fale ao seu coração nesse momento de palavra, que Deus traga direcionamento, Deus traga esperança, acima de tudo, Deus traga a revelação dele para as nossas vidas, a fim de que possamos caminhar segundo aquilo que ele tem determinado para nós enquanto igreja, enquanto filhos de Deus. Para isso, nós vamos abrir no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. A partir do verso 1, diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir
cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo o povo estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pai bendito, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, que ela possa ser, Senhor Deus, alimento para a nossa alma, possa ser, Senhor Deus, alimento para o nosso espírito e possa ser cura, Senhor Deus, para o nosso corpo. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e possa trazer transformação ao nosso caráter e possa trazer mudanças onde elas precisam acontecer. Em nome de Jesus, Pai amado, nós repreendemos toda ação contra a Tua Palavra e pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, fale de forma poderosa e penetre, Senhor Deus, ao nosso coração aquilo que o Senhor tem estabelecido para a nossa vida. Em nome de Jesus, toda resistência contra aquilo que o Senhor tem a nós e por nós, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse é um texto bastante interessante, porque fala de algumas atitudes que Josafá teve diante do inimigo que era muito mais poderoso do que ele podia resistir. Mas quem foi Josafá? Qual era o contexto que estava acontecendo aqui? Josafá era filho do rei Asa e no reinado do seu pai houve uma grande reforma religiosa, e quando Josafá, aos 35 anos, assume o reinado, ele continua essa reforma religiosa. Ele dá continuidade àquilo que seu pai havia iniciado. E diante dessa dinâmica de governo, ele coloca levitas, sacerdotes, ministros do Senhor para percorrer todo o território de Israel, ensinando e anunciando aquilo que Deus havia estabelecido na sua lei. Então Josafá tem um reinado muito vigoroso acerca daquilo que Deus havia estabelecido para o povo de Israel, e Josafá quer resgatar esses valores. E diante dessa situação, alguém chega a ele e diz que uma grande multidão vem contra o seu reino, vem contra o seu reinado, vem contra a vida do povo de Israel. E ele toma algumas atitudes. E são essas atitudes que nós vamos refletir, são sobre essas atitudes que nós vamos refletir, para que nós também, assim como ele, possamos ter a nossa vida nas mãos de Deus de forma vitoriosa, e que as nossas atitudes sejam direcionadas
acerca daquilo que a palavra tem ministrado e ensinado e aconselhado a nós. Bem, a primeira coisa que Josafá faz, a primeira atitude que ele toma, e o texto deixa isso bem claro, ele confessa que ele teve medo. Ele teve medo. O versículo 3 diz assim: então Josafá teve medo. Essa foi a primeira atitude de Josafá, temer. E uma coisa que nós precisamos entender é que o que estabelece ou que define a nossa felicidade, o que define o nosso momento de alegria, o que define aquilo que nós podemos experimentar de Deus, não é a ausência de problemas, não é a ausência de dificuldades, não é um mar de rosas, mas são as nossas reações que vão determinar a forma como nós vivemos, a forma como nós podemos encarar os problemas da vida. Josafá teve medo, e o medo é algo natural. Ele passou a fazer parte da nossa vida quando nós pecamos contra Deus lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva resolvem desobedecer a Deus e ir contra aquilo que Deus havia estabelecido para eles, quando eles ouvem a voz de Deus, Gênesis declara que eles tiveram medo. Por isso, ele se esconde da presença de Deus. E a partir daquele momento, o medo então faz parte da nossa natureza. E nós podemos citar alguns medos. Medos de enfrentar um vestibular, medo de uma mudança de emprego, medo de uma nova situação, medo de um novo relacionamento, medo de terminar um relacionamento. Enfim, são vários medos que todos os dias nós temos que enfrentar. Mas uma coisa, queridos, que nós precisamos entender é que apesar de o medo fazer parte da nossa natureza, ele não pode nos paralisar. O medo não pode ser um fator paralisante na nossa vida. Nós precisamos reconhecer que tememos, nós precisamos reconhecer que temos essa fraqueza, mas não podemos nos deixar dominar pelo medo. E diante desse reconhecimento, ele passa a buscar a Deus. Ele teme, ele reconhece a sua fraqueza, ele reconhece a sua limitação, ele sabe que nele mesmo ele não pode fazer nada e que o inimigo que estava vindo contra ele era muito superior às forças que ele tinha em mãos, mas ele não deixa se paralisar. E eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é o medo que tem paralisado a sua vida? Qual é a situação que você tem enfrentado que tem sido um fator paralisante, que te estagnou, deixou você parado, você cruzou os braços, você não quer enfrentar a situação, você que não quer olhar de frente, você não quer encarar cara a cara, você não quer olhar e tentar enfrentar aquele problema porque você está paralisado por causa do medo. Eu quero dizer que você pode, em nome de Jesus, superar esse medo. Deus não te fez para a covardia. Deus não te fez com o espírito de temor, mas com o espírito de ousadia e de poder e de unção no Espírito Santo. Josafá reconhece isso. Ele sabe que o Espírito de Deus poderia orientá-lo, direcioná-lo e erguê-lo. Por isso ele passa a buscar ao Senhor. A segunda atitude de Josafá, ele passou a buscar ao Senhor. E como ele busca ao Senhor? Ele busca pregoando jejum e oração. A oração tem que fazer parte vital da nossa vida espiritual. A oração tem que fazer parte genuína daquilo que nós podemos experimentar como vida espiritual. O poder da nossa vida é medido pelo poder do nosso tempo em oração. E quantas vezes nós deixamos essa questão de lado? Quantas vezes nós negligenciamos? Quantas vezes nós deixamos que os problemas, as dificuldades, o desânimo e o cansaço nos vença? Nós não buscamos a Deus, nós não nos pomos de joelho, nós não enfrentamos o problema, nós não nos colocamos debaixo da orientação de Deus. Josafá teve medo, mas ele buscou o Senhor, ele orou e ele jejuou. E é interessante aqui, queridos, porque a Bíblia vai deixar muito claro que
Não só ele, mas ele apregoou o jejum em todo Judá. E se nós continuarmos lendo o texto vai citar duas classes de pessoas que não eram contadas, que eram as mulheres e eram as crianças. E por que a Bíblia faz questão de contar? Porque era importante que todos participassem daquilo que Josafá estava estabelecendo para o povo de Israel. Ninguém poderia ficar de fora, ninguém poderia ficar escanteado, ninguém poderia ser deixado de lado desse movimento espiritual que Josafá estava promovendo no reino dele. E não importa a nossa fragilidade, não importa as nossas limitações, não importa se nós sejamos importantes ou não, se nós temos status, se nós alcançamos alguma posição social, porque quando Deus manifestar o seu Espírito, Ele quererá alcançar a todos. É o desejo de Deus alcançar a todos e que todos se envolvam naquilo que Deus tem estabelecido para chacoalhar essa nação, para chacoalhar a sua igreja, para chacoalhar o seu povo. Não fique de fora, se envolva. Não fique de fora, participe. Não fique de fora, procure buscar ao Senhor e se envolver no movimento que Deus tem estabelecido no meio do povo dele. Todo Josafá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E de todas as cidades veio gente buscar ao Senhor. É interessante que quando Josafá vai orar, ele não diz o meu Deus. Ele não diz o meu Deus. Mas ele diz, Senhor nosso Deus. Por que ele diz Senhor nosso Deus? Porque ele sabia que a dependência de Deus deveria fazer parte de todo o povo. Todo o povo deveria estar debaixo dessa proteção espiritual. E queridos, essa palavra nosso combate uma cultura muito forte que está envolvendo a nossa sociedade, a do egoísmo. E muitas vezes isso não se reflete apenas na nossa vida, não se reflete apenas no nosso cotidiano, mas se reflete também nas músicas que nós cantamos. Quantas músicas nós cantamos que dizem, o meu Deus é a minha vitória, é a minha vez, é a minha vez, é a minha vez. Queridos, no meio do povo de Deus não existe o meu Deus, existe o nosso Deus. Porque a vitória de um é a vitória de todos. E a enfermidade, o problema e a dificuldade de um também é a dificuldade de todos. Portanto, se você está passando por algum problema, a sua dificuldade também é a nossa dificuldade. Quando você sofre, o povo de Deus sofre. Quando você peca, o povo de Deus peca com você. Porque nós somos um corpo. E o povo de Israel entendia isso perfeitamente. E aí ele faz referência àquilo que Deus havia estabelecido para Abraão. Ele estabelece um marco. Ele estabelece um altar. E hoje de manhã eu estava meditando sobre altar. E justamente sobre Abraão. Porque no versículo 6 ele vai dizer assim, Senhor Deus dos nossos pais. De quem ele estava referindo? De Abraão, de Isaac e de Jacó, que eram os patriarcas da fé. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Parece que ele está lembrando Deus de que havia um marco lá. Dá a entender que Deus havia se esquecido de alguma coisa. Mas não era essa a questão. Ele estava refletindo sobre o passado, porque se Deus prometer a Abraão que daria uma posteridade para eles, e que naquela terra eles seriam fecundos e seriam felizes,
Josafá então toma posse dessa promessa. E tomando posse dessa promessa, ele coloca isso em oração. Quais promessas de Deus você precisa colocar em oração? Quais marcos você precisa estabelecer? Quais altares você precisa relembrar que lá atrás um dia você ergueu? Altares de adoração, altares de reconciliação, altares do seu casamento, altares do seu culto conjugal, altares do seu culto familiar, altares da sua intercessão. Quais altares no decorrer da sua vida foram esquecidos? Quais marcos históricos na sua vida espiritual foram estabelecidos e hoje perdeu o valor? É preciso resgatar novamente esses altares para que as nossas vidas não fiquem paralisadas. É preciso trazer à memória aquilo que nos traz esperança. É preciso olhar para trás, sim, mas para relembrar os feitos e os atos de Deus na nossa vida. Ele tem medo. Ele busca Deus. Ele ora. Ele apregou jejum. E ele põe o povo para congregar. Ele põe o povo para congregar. O versículo 9 diz assim: se algum mal não sobrevier, espada por castigo, está falando de guerra. Peste está falando de enfermidades. E fome está falando de escassez. Se algum desses males nos sobrevier, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Um dos maiores desafios da igreja hoje é a questão de congregar. Nós estamos vivendo um período de isolamento social. Nós estamos vivendo um período de afastamento, de cuidados que realmente deveremos ter. Mas nós não podemos nos esquecer de que fazemos parte de um corpo. Nós não podemos nos esquecer de que fazemos parte de uma unidade cristã. E por que ele diz isso? Porque ele faz questão de colocar o povo para congregar. Porque ele sabia que quando o povo de Deus reúne, há uma unção que Deus libera. Uma unção especial. Quando o povo está unido em adoração, em louvor e em culto a Ele. É importante o nosso culto online? É importante. É importante o nosso culto em casa? É importante. Mas nós precisamos voltar a nos congregar. Nós precisamos voltar a congregar. As igrejas precisam voltar a congregar. Porque senão não haverá igreja. Porque senão o povo de Deus continuará se esfriando mais e mais. E os nossos filhos serão privados da unidade, do calor do Espírito Santo, que é manifesto no meio do culto. Quantas experiências nós temos perdido com Deus? Quantas experiências nós temos perdido com Deus? Porque não temos nos congregado. É importante o culto online, é importante, mas há uma unção que Deus libera quando o povo de Deus se reúne. O salmista sabia perfeitamente disso. Ó, quão bom e quão amável é que o meu povo vive em unidade. Ah, querida, a unidade faz parte da vida espiritual da igreja. Se a unidade nós estamos quebrados, se a unidade nós estamos fadados ao fracasso, se a unidade a nossa derrota é iminente, nós precisamos voltar a nos congregar. Vamos respeitar a lei, vamos respeitar as diretrizes da saúde, vamos respeitar, mas também nós precisamos voltar a resgatar os valores que Deus tem estabelecido para nós. Acaso não executarás
tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Ele chama o povo para congregar, porque ele sabia que a vitória do povo dependia da unidade deles. Dependência de Deus, da família real, dos líderes, dos cabeças, do povo, das mulheres e das crianças. Todos estavam envolvidos em um mesmo movimento espiritual. Quem sabe Deus não quer te levantar para começar um movimento espiritual? Quem sabe Deus não quer te levantar para ser uma fagulha, para gerar fogo e esse fogo virar um fogaréu? Quem sabe Deus não quer te levantar como uma alavanca espiritual na vida de alguém? Porque o versículo 14 vai dizer assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeriel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Embora ele dê a genealogia dessa figura que a Bíblia está dizendo, depois, em nenhum outro texto, vai falar desse camarada. Em nenhum outro texto vai falar dessa pessoa. Porque Deus tinha algo específico naquele momento para usar esse rapaz, para usar essa pessoa, para usar Jaziel. Seja você o Jaziel. Seja você aquele em que Deus olha, põe os olhos e diz: com ele eu posso contar. Seja eu, sejamos nós, aquele que Deus põe os olhos e fala: eu posso depositar o meu espírito sobre ele. E o meu espírito sobre ele fará a diferença na vida daqueles que estão à sua volta. Era uma pessoa comum. E quando nós lemos que ele era levita, nós imaginamos, ele era um ministro de louvor. Ele era um músico. Ele era alguém que tinha status. Ele era alguém importante no meio musical da igreja, do templo. Mas, queridos, quando nós vamos ver lá em Levíticos, acerca dos levitas, eles não eram só ministros de louvor. Eles eram e que colocava as vigas do tabernáculo nas costas para poder caminhar. Eram os porteiros, eram os limpadores, eram aqueles que as pessoas às vezes passavam por eles e não olhavam para eles. Eram os levitas, eram aqueles que depois do altar, do sacrifício do altar, iam lá e limpavam as cinzas que ficavam lá. O altar sujo de sangue. Talvez não seja uma cena muito agradável de se ver. Esses eram os levitas. E nós? E eu? Eu posso ser contado como esse que Deus põe os olhos e diz: com ele eu posso contar? É um questionamento que nós precisamos fazer. E último, ele tomou uma posição. Ele desceu e tomou posição na peleja. Nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos tomar uma posição diante de Deus. Nós precisamos tomar um posicionamento diante dos problemas. Buscar ao Senhor, orar, jejuar, congregar, enfrentar o problema de frente. Estar acessível ao Espírito Santo e nos posicionar para que Deus possa nos usar. Seja você o Jaziel,
seja eu, sejamos nós, em nome de Jesus, e que aqueles que estão à nossa volta, possam ver aquilo que Deus tem feito por nós e através de nós, através da sua igreja, através do seu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse lugar tu és real, vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar tu és real. Me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Ele é tudo que você precisa, está no nome de Jesus. Ele é a minha fonte, é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor.
nesse lugar, tu és real. Amém, glória a Deus. Como é bom ouvir a palavra do Senhor. Você está preparado para exercer, para praticar aquilo que você acabou de aprender? Aquilo que você acabou de ser ensinado? Então se prepare, porque Deus, Ele vai fazer com que as coisas aconteçam ao seu redor para você exercitar essa palavra poderosa. Amém, meus queridos? Eu estou muito ansioso para ouvir o teu testemunho. O seu testemunho vai me edificar muito. Eu quero ouvir o que você tem recebido de Deus, o que Deus tem falado com você. Compartilhe com a gente. Manda um e-mail para a gente, testemunho@igrejafila.com.br. Será um enorme prazer receber o seu e-mail e puder compartilhar com os nossos irmãos. Mas se você tem tido um momento de dificuldade, um momento difícil, algo que você quer de Deus, que quer que Deus te responda, alguma coisa que Deus fale contigo, uma oração, pode mandar um e-mail para a gente também, oração@igrejafila.com.br. Nós estaremos disponíveis, os nossos intercessores estarão disponíveis para orar por você, em nome de Jesus. Meus queridos, meus irmãos, mais uma vez nós terminamos aqui a nossa reunião. E estou com muita saudade, estou muito ansioso para encontrar contigo nas nossas reuniões presenciais. Será muito em breve, eu encontro você. Até lá e Deus te abençoe.